Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Missionários da Luz. Nós estamos terminando o capítulo 18, né? E o título é Obsessão. Nós estamos na frase, que não vai ter muito sentido hoje, mas tem que ler ela, né? Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi o esclarecimento intuitivo, mas notando a saída dos enfermos, sob amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis de uma obsessão? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades de que são portadores, circunscritas à mente. Com exceção da jovem que reage valorosamente, os demais revelam estranhos desequilíbrios no sistema nervoso, com distúrbio no coração, fígados, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam um retorno à saúde completa? Nós temos que notar muitas vezes, no processo da obsessão, ou das desarmonias espirituais, os obsessores quase não têm parte direta no processo. Eles apenas acentuam os processos em nós. Processos esses que está em quem? Em nós mesmos. Essas desarmonias, né? Quantos desequilíbrios nós temos e apresentamos organicamente sem nenhum contato diretamente de responsabilidade dos espíritos. Agora, se eu alimento desequilibradamente, o espírito desencarnado que tem necessidade de alimentar, ele só faz o quê? Me acompanha. Não é à toa que hoje nós temos vários filmes de vampiro. Mas o que esses filmes estão retratando na verdade? Há uma exploração energética, mental, entre as criaturas encarnadas e desencarnadas. Mesmo porque os desencarnados não alimentam a não ser através dos encarnados. Somente lá nos planos espirituais superiores, que há algum tipo de alimentação ainda, né? Em decorrência, principalmente superiores em relação às nossas condições, porque são inferiores, por ter alimento ainda no plano espiritual, porque o plano é o quê? Mais inferior. Mas são superiores, porque estão na faixa evolutiva superior da... Se você for para o plano espiritual inferior, aí você vai ver espíritos realmente desequilibrados de todas as ordens, né? Mas mesmo lá ainda tem alimentação, tem todas as manifestações praticamente que o mundo material oferece, com algum nível de diferença, né? Mas praticamente nós repetimos aquilo que nós vivemos aqui em alguns planos mais próximos de nós. Quando você atinge planos superiores, as perspectivas transformadoras tornam-se mais acentuadas, porque exige um padrão mais nobre de comportamento, de hábitos, que no plano espiritual já não atende mais às necessidades que o plano físico nos condiciona a achar que precisamos, né? Alexandre meditou alguns momentos, antes de responder, asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animáculos destruidores e defendê-los contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sobre os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente
estudado a si mesma e mobilizado as possibilidades que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Então, nós notamos que nesse caso, ela é uma pessoa que tomou consciência das necessidades de transformação e acaba influenciando aqueles que estão do lado dela a nível de perseguição. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e, convertida em doutrinadora dos verdugos, e a doutrinação não é uma doutrinação verbal, porque nós transformamos as criaturas do nosso lado, não é pela palavra, mas pelo nosso comportamento. Tanto é que no Antigo Testamento fala novamente, a gente lembra aqui, que Nabucodonosor sentia-se calmo quando o profeta Davi tocava a harpa. Mas não era a harpa de música mesmo, não. A harpa era a manifestação da realidade íntima do Davi, cuja autoridade moral era uma música aos ouvidos dos obsessores do Nabucodonosor, que se sentiam tocados pela moral dele, mas o Nabucodonosor, se deixasse por conta dele, os obsessores faziam o quê? Fazia a festa. É assim? Era um instrumento que adequava como perturbação, a música dele, a perturbação, ele vai atrair quem que gosta de escutar a perturbação? Os perturbados, cada um com a sua música, né? Tanto é que hoje, na atualidade, você vê os ritmos de música, a maioria de nós somos perturbados, gostamos de música mais perturbadas. Difícil nós escutarmos música mais divinas, celestes, né? E eu não estou falando divina aqui no sentido religioso, não. Quando você escuta uma música clássica, uma música bem tocada, há uma divindade por trás da musicalidade, né? É como se as músicas acompanhassem o padrão interior das criaturas. Hoje nós vemos um ritmo que os espíritos são mais, assim, inferiores, né? Olha como é que a gente gosta de um bumbo, de um sambinha, né? A gente tem um ritmo natural quando toca essas músicas e já começa a mexer o corpo, porque o nosso ritmo vibratório ainda está nesses padrões. Você vai para um concerto de música clássica, você dorme, porque nossos espíritos não são lá tão sensíveis assim ainda, né? Mas vai chegar uma hora que música e espírito é quase uma reverberação de sintonia, né? Pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Porque ela melhora a si mesma, melhora os espíritos obsessores, ela corta os elementos de exploração. Se eu tenho um comportamento perturbado, quem que eu atraio? Espíritos perturbados, gente. Eles são nossas companhias, conforme aquilo que eu escolho. Por isso que a mediunidade é muito aflorada aí fora hoje, porque o nível mental das criaturas aumentou em muito. A capacidade mental dos seres aumentou em muito. E nós expelimos forças mentais para fora e criamos um ambiente psíquico com essas energias, que os espíritos se sentem bem conforme a natureza daquilo que nós somos, né? Olha o nível de espírito que deve estar do nosso lado. Quantas intuições boas e ruins, quantos pensamentos, quantas vezes você está numa festa e você tem aquela sensação de querer ir embora, aí você vai embora, no outro dia você sabe que depois você foi embora, teve uma quebra-pau, briga, né? Você ainda bem que você escutou o seu anjo da guarda, falou: meu filho, aproveita e sai logo, porque se eu fosse você não ficava aqui não. Quando a gente está mais aberto a isso, a gente vai embora, sente uma sensação de querer ir embora e vai embora. E quanta gente persiste estou precisando ir embora, mas não vai, persiste, e acaba acontecendo o quê? Uma confusão, e indiretamente pode afetar quem? Afetar a gente, né?
Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores o violino simbólico a que nos referimos, pode permanecer semi-destruído, e ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho de harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas se não fará sentir com as mãos, se não fará sentir com as cordas rebentadas. Então, Stradivarius é uma marca de um violino, né? Se ele tiver com cordas rebentadas, não vai escutar nada dele, não. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Por isso que há o problema das drogas, do alcoolismo, porque você, quando faz uso de droga ou alcoolismo, o seu espírito perde o controle direto sobre o corpo. Outros espíritos fazem o quê? Aproveitam. Tanto é que tem gente que bebe e nem lembra o que fez. E a pessoa, você fez uma barbaridade. Não pode, aí pode ser não só ele também não. Pode ser ele e quantos? Está desligado do corpo, né? Então nós precisamos da sobriedade, porque nós somos diretrizes, gente. Nosso corpo físico é uma vestimenta de domínio que o espírito tem acesso pelo sistema nervoso para conduzi-la, como se fosse. Não existe aparelho de movimentação mais perfeita do que o corpo, não. Vocês podem ter certeza que amanhã qualquer veículo que nós vamos ter é igual a um sistema nervoso. E nós vamos amanhã talvez dominar veículos com a força do pensamento, como nós fazemos com o próprio corpo. Veículos extraordinários. Porque no fundo tudo são veículos de revestimento, gente. Como eu já falei aqui, você entra no carro, o carro ele é um veículo metálico que você reveste seu corpo, você controla ele num campo onde só movimentam veículos de ferro. O que você fez? Você encarnou no corpo, igualzinho você encarna no corpo físico. Só que um carro ele é muito limitado, ele tem volante, mas você consegue comunicar, você consegue dar sinais, e você consegue comunicar nesse campo de manifestação onde os aparelhos são do mesmo teor. Todas as pessoas estão encarnadas em corpos físicos, metálicos. Vai andar com seu corpo no meio desse aí, o que acontece com você? É assim? Compreendo, exclamei. Em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertem. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastam definitivamente do mau caminho, depois de cercearem o organismo das vítimas durante tempo. Neste caso, não teriam elas o restabelecimento imediato? Não recuperariam o equilíbrio fisiológico integral? Como eu já disse, a responsabilidade do desequilíbrio fisiológico integral é dos obsessores ou do condutor? Do condutor. Com bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: já observei acontecimentos dessa ordem quando se verificam. Os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que se supunham a desumana influência. No entanto, a maioria dos casos, as vítimas não mais restabelece o equilíbrio do corpo. Por quê? O processo de restabelecimento não são dos verdugos, mesmo que eles contribuam, são do dono do corpo. Nós mesmos chegamos numa fase da nossa vida que nós chegamos, nosso corpo está mal, já está estrambelhado. Todo corpo tem tempo de uso, né? Não tem como você ter um corpo e ele é persistente na qualidade do que nós recebemos. A diferença é que esse corpo aqui, ele cresce e desenvolve com o tempo, mas chega uma hora que ele para de desenvolver e começa
a não ter mais aquele padrão da qual nós recebemos no passado, né? Vai se limitando ao próprio espírito. O espírito começa a sentir que até fica preso num corpo extremamente limitado. Então que você fala assim, eu estou precisando trocar de corpo, não é assim? Você precisa de um corpo novo. Certamente que no futuro essas trocas vão ocorrerem mais espontaneamente. Você vai trocar uma perna, você vai trocar um músculo, você vai trocar isso, você vai trocar aquilo, ampliando as possibilidades reencarnatórias em campos ainda inconcebíveis para nós. Mas, por enquanto, a coisa não é assim. Vai chegando uma hora que você, quanto mais vai passando o tempo, mais você vai vendo limitações de várias naturezas, né? Imagina a gente com um corpo de 200 anos, gente. Você ia pedir para trocar o corpo, não. É assim, vai chegando uma hora que você fala assim, eu estou precisando ir embora mesmo. Lógico que nós não vamos precipitar nossas ações nesse sentido, mas você também não vai ficar assim, com aquela, né, aquele pieguismo ao corpo, não. Você vai usando na medida que é passível de usar, porque é uma instrumentação, né? E permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei fortemente pressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando, porém, o espanto enorme, o orientador acrescentou: seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre verifica a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. Eu posso alguém tirar o meu obsessor, ele modificar, mas se eu não mudar meu comportamento, logo tem outro obsessor do mesmo jeito. O que tem de espírito, como diz nas expressões populares, vagabundo solto por aí. Se eu sou vagabundo, eu atraio o quê, gente? Gente séria do meu lado? Não. Nós vamos compreender que a morte não existe, os espíritos que estavam vivos continuam vivos e eles gostam das companhias, só se ele for um espírito muito esperto, caiu na real e fala assim, vou mudar meu comportamento e muda de vida, mas é muito difícil, gente. A maioria de nós segue depois da morte do jeito que está na vida. Muitas coisas nos prendem aos anseios da vida que continuam sendo nossos cárceres, de formas invisíveis, a atender aos nossos desejos, e no plano espiritual, não tendo diretamente o campo de manifestação dos nossos desejos no plano físico, você explora quem está no plano físico. Por isso todo alcoólatra tem um número de obsessores do lado, drogados, quem come desequilibradamente, quem fala mal dos outros. E assim, como diz as expressões, né? Fala quem você é que eu digo com quem você anda. Se você é uma pessoa equilibrada, tem pensamentos nobres, que não é o nosso caso, né? Então, nós não somos equilibrados, não temos pensamento nobre, não mantemos um padrão superior. Hoje nós podemos dizer que nós somos até esforçados, estudamos mais, trabalhamos bem, auxiliamos o próximo, mas uma brechinha que dá, nós fazemos o quê? Falamos mal dos outros, estamos brigando com as pessoas. Então nós ficamos oscilando entre companheiros espirituais bons e companheiros espirituais o quê? Desequilibrados. É o famoso que eu explico aí, os famosos encostos, né? Você deve ter uns encostos bons e uns encostos ruins. Vai depender daquilo que você faz na sua vida. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores e acompanhei em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Por isso que as pessoas não compreendem. A justiça humana é cópia da justiça divina, gente. O universo é regido por leis, nós nos compreendemos. A física hoje estuda as leis da matéria, do movimento dos astros. A química estuda os movimentos atômicos e fala das leis. Não tem nada que não tem lei, não. Não foi a física que criou a lei física, não. E nem foi a química que criou a lei química, não. Elas estudaram as leis que têm. Isso quer dizer que existe um regulamento.
Basta ver que para você produzir água você tem que atrair hidrogênio e oxigênio. Outros elementos não vão fazer água, não. Isso quer dizer que existe um padrão estabelecido no universo que denota uma inteligência. E uma coisa que existe no universo chama-se justiça. Quanto mais você aproxima da grandeza da vida, maior o grau de justiça da vida. Então as pessoas acham assim, saiu do planeta Terra, gente, você está debaixo de uma jurisprudência muito mais profunda, muito mais organizada. A lei de responsabilidade no universo só acentua quanto mais você vai para cima. Só embaixo mesmo, nesses padrões de vida que nós temos, nos planos espirituais, que não existe lei nem regulamentação de nada. Quanto mais inferior o plano espiritual, menos ordem, menos equilíbrio e mais o quê? Fora da lei. Por isso que a expressão fora da lei é muito clara, para aqueles que são marginalizados da lei, né? Então, infelizmente, nos planos inferiores, a lei é do mais forte. Até que a lei da vida começa a surgir, graças ao desenvolvimento da nossa consciência. Hoje já tem leis que tributam e organizam o funcionamento de uma sociedade. Se não fossem essas leis, nós estávamos mais perdidos ainda, apesar de quase ninguém seguir as leis. Nós mesmos, né? Assim, se deixar uma brechinha, nós fazemos o quê? Rompemos com a lei, gente. Até que alguém vê, né, e pega a gente. Nós vamos iniciar o capítulo 19, que é o penúltimo. Nós estamos em novembro. Parece que o livro vai acabar exatamente nesse ano. Exatamente do tamanho desse ano. Nós vamos terminar esse livro. No ano que vem, provavelmente, nós vamos começar o curso do livro novo, que é Obreiros da Vida Eterna. Se nós falamos sobre reencarnação e mediunidade, nesse livro nós vamos falar sobre desencarnação. Então nós vamos perder medo de morrer mesmo nesse livro aí. Quem tem medo de morrer vai perder medo de morrer. Que ninguém morre, mas vamos saber detalhadamente como é que é esse processo do desencarne, né? Então nós vamos estudar bem claro. E nós somos bem formados espiritualmente. Quem desenvolve esse tema aqui, nós não saímos mais preparados até para morrer, para viver, né? Então vamos nos preparando espiritualmente, né? E vamos aprender a aplicar essas leis lá dentro da vida, né? O último capítulo, vai ter o capítulo 20, mas é uma despedida. O nosso último capítulo de estudos vai ser o capítulo 19, que chama Passes. Nós já estudamos sobre o passe no livro Os Mensageiros. Então nós estamos dando um segundo curso de passes, mais acentuado aqui para nós, né? Vamos ver o que nós aprendemos mais agora com o Alexandre, né? Então ele diz assim, capítulo 19, Passes. Em todas as reuniões do grupo, junto à qual funciona Alexandre, com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sobre a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Então, uma coisa que tem gente que está pensando para parar de trabalhar, gente, trabalho não para nunca. Você vai pegar outro tipo de trabalho e vai continuar trabalhando depois da morte. Então, quem vai assim, eu queria descansar, gente, descansar é só em plano inferior, viu? Tanto é que lá no nosso lado tem o campo do repouso. Quem fica lá? Os espíritos que não se ajustaram ainda ao padrão da vida nos planos superiores. Não é assim? Então, eu estou achando que vou morrer, vou descansar. Você pode até descansar um pouquinho, deitar lá, recuperar as energias, mas logo alguém vai te chamar para trabalhar, né? E o que acontece? Então desdobra o trabalho. O trabalho nós chamamos de natureza espiritual porque é do plano espiritual, mas não tem nada a ver com trabalho com natureza espiritual, não, é trabalho da natureza que os espíritos estão localizados. Tanto é que não tem diferença do trabalho, por exemplo, do Ulisses, que era enfermeiro, do enfermeiro da Terra, não. Isso quer dizer que a enfermagem desdobra em aspectos diferenciados, porque é um corpo mais sutil, os problemas são trazidos na órbita mais energética, não é assim? Por que nós estamos caminhando para uma medicina ortomolecular, para uma medicina de capacidade fluídica, como hoje para nós, florais, como é que chama a medicina? Homeopatia, para nós é balela, mas nós vamos caminhar para essa direção aí, é mais energética mesmo. Apesar do nosso corpo necessitar de organelas físicas, estruturas físicas para atingir a condição material do corpo, a tendência é que nós começamos a compreender que nós somos concentrados de energias. E na medida que nós caminhamos para um trabalho mais assim, nós vamos chegar a uma medicina energética, que ainda é transitória. Não é assim?
mas nós vamos chegar nesse nível. Nós vamos ser tratados dentro dessa característica. Hoje pode não ser apreciável, mas vai ser assim. E nós sabemos que nós somos um potencial emanador de fluidos. Então, nós no Centro Espírita, para um atendimento mais imediato, nós temos o passe. Mas o passe, ele é um trabalho muito simples. De uma instrumentação que no plano espiritual, isso, o que nós chamamos de passe, ele é bem usado, não com a rapidez que nós damos no Centro Espírita. Ali é tratamento paliativo emergente. Esse que é o passe. Basta ver que surgiu no planeta Terra os exercícios de tratamento com energia mais prolongados, como o Reiki e outros. No Centro Espírita não cabe, porque nós ali atendemos no imediato da perspectiva. Mas a tendência é que a medicina e esses tratamentos vão se desenvolver cada vez mais, o magnetismo, né? A esterilização dessas energias. Nem sempre foi-me possível estudá-los separadamente. Todavia, respeito a algum deles, não me furtei o desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. Um desses serviços era o de passes magnéticos ministrados aos frequentadores da casa. Então, os espíritos fazem concentrados de energias a benefício dos encarnados, né? O trabalho é atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Então você vai no Centro Espírita, você não vê ali não, mas nesse centro, por exemplo, 6 entidades eram responsáveis pelos tratamentos da fluidoterapia lá. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. Falavam raramente e operavam com intensidade. O serviço de paz precisa de silêncio, concentração, porque é emanação de energia. Como eu vou dar paz falando? Como que eu vou dar passe, né, se eu preciso de concentração? Então o passista tem que saber disso. Melhor, todo o trabalho espiritual que nós entramos no Centro Espírita deve ser muito silencioso e muito concentrado, gente. Na verdade, todo trabalho na Terra deve ser bem concentrado e dedicado ao objetivo que foi chamado a fazer. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano. Então existe um trabalho de fluidificação tanto no plano físico como no plano espiritual, principalmente os que se constituem em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Quantas vezes nos acompanham ao Centro Espírita os parentes desencarnados, que são atendidos no Centro Espírita, como nós vamos para o Centro Espírita, somos atendidos no Centro Espírita. Então é um trabalho de dupla assistência. Indagando de Alexandre relativamente àquela secção de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para dispersão de passe de socorro. Então, passe é energia magnética controlada pela mente. Ok, gente? Tudo tem magnetismo, que é força inerente das substâncias, dos elementos. Carregam consigo um quanto de energia, né? Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, indaguei, representam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Então só a boa vontade não basta. Para os encarnados, sim. Mas na medida que eles vão virando passista, existe mais conscientização do que fazem, né? O passista simples, ele começa a mexer com energias criadoras e curadoras. Ele pode acentuar essa capacidade
ao plano da cura complexa, por movimentar forças nesse nível. Expansão energético curadora, né? Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior a certos conhecimentos especializados. Então, o passe ou a energização já é caracterizado como um estudo especializado da medicina espiritual. Então, nós estamos tratando de medicina espiritual. No plano espirituais, a energia é quase tudo. No plano físico, a química é quase tudo. Que é a energia o quê? Concentrada. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à esterilização de faculdades radiantes. Então, quanto mais nós nos comprometemos com o bem, mais nossas irradiações são mais sutis, ondas mais curtas, irradiações e magnetismo mais elevado. Por isso nós estamos tratando de uma especialização que precisamos aprender se quisermos trabalhar nessa órbita. Elevação mental contínua? Isso, é um trabalho de você educar a sua mente, mantendo um padrão de pensamentos mais elaborados, mais nobres, né? Pelo menos, nós estamos falando do plano espiritual. Nos planos da Terra, ainda eles aceitam mais as nossas disposições de desarmonizações e oscilações. Mas todo passista, principalmente no dia que vai dar paz, deveria pensar mais com equilíbrio, tentar manter um padrão energético melhor, para já acostumar esse padrão para o resto do quê? Na realidade não é só passista, não, qualquer trabalhador do bem, né? Nós até, quando comprometidos pela espiritualidade sincera, porque nós não somos espíritos nobres, mas podemos ser espíritos comprometidos. De falar assim, eu tenho meus momentos de desequilíbrio, de julgamento, tenho, mas são poucos em relação ao comum. Deveriam ser. E como nós pensamos muito em espiritualidade, estamos sempre lendo, nós criamos um diapasão melhor de condição mental. Por isso que o espírita, ele tem um amigo que é o livro espírita, que é o estudo, a leitura nobre, que já denota um grau de tempo dedicado a planos mentais mais nobres, o que faz uma condição mental superior. Não estamos o tempo todo lendo, não. Mas quanto mais nós dedicarmos sempre a uma leitura, sempre uma reflexão, é melhor. E quanto mais durante o dia nós procurarmos a não entrar no padrão inferior da maioria das pessoas, melhor ainda. Nós não temos que julgar as pessoas, mas não temos que ficar mais calados, gente. Tem hora. O problema é que nós ficamos menos calados quando nós estamos no meio dos parentes. Aí saem as besteiras, os besterol da vida, né? Assim, que é normal, né? Uma beira de cozinha, um canto principalmente a cozinha e a copa onde nós alimentamos, aí que sai a besteira. Eu fico até com dó da comida, que pega nossas irradiações de papo furado, né? Mas quando nós somos mais conscientes, nós evitamos um pouquinho mais do que isso. Basta ver, vamos pegar o sistema por exemplo, dos celulares hoje em dia. Você conhece WhatsApp, Facebook de espírita, porque tem muita coisa espírita. Tem bobagem no meio também, mas tem muita coisa espírita. Tem gente que você pega o WhatsApp, só tem besteira, gente. E tem uns que tem umas besteiras bem escandalosas, pior do que aí. É onde nós começamos a fazer um pouco de quê? De filtragem. Por que tem gente que não gosta de entregar o celular para o outro? Porque vai ver muita besteira. Né? Assim nem deve mesmo, porque eu vou ficar fuçando o celular dos outros para ver a besteira dos outros, gente. Já basta as minhas. Não é assim? Então, mas você nota, por exemplo, quando um cara é mais comprometido, você nota as instrumentações dele são mais equilibradas. Não tem aqueles desequilíbrios acentuados na maioria das pessoas, tem não. Assim também deve ser o nosso padrão o quê? Mental. É muito difícil nós alimentarmos pensamentos perturbados por muito tempo. Quem tem um comprometimento mental, de vez em quando cai
mas é mais rarefeito do que na condição mental humana. Eu fico com dó da juventude, porque as conversas são muito desequilibradas. É muito difícil ter um jovem que tem equilíbrio para calar, não alimentar, falar pouco. Mesmo assim, ainda vejo na juventude espírita que estuda um pouquinho mais de equilíbrio, de respeitar o outro nas conversas fiadas dele e ficar na dele. Que também não tem que ficar consertando os outros, não, gente. Virar obsessor dos outros, fala direito aí, olha o seu desequilíbrio. Não tem, aí nós viramos é chato, gente. Nós doutrinamos a nós mesmos, não tem que doutrinar os outros, não. E nem espírito, o amigo espírito está falando besteira, você fica calado, o outro tem direito. Se os espíritos fazem isso com o André Luiz, já viu o André Luiz pensando nas besteiras dele, o espírito fala nada. Quando ele pensa uma coisa nova, ele responde. Isso quer dizer que ele ouviu tudo. As besteiras ele não falou nada. E deixou a gente pensar do jeito que a gente quer. Os espíritos nobres sabem respeitar a gente. E a gente tem que aprender isso. Saber respeitar os desequilíbrios alheios. Você não tem que ter o seu desequilíbrio. Você tem que educar a si mesmo, o que é difícil. O missionário do auxílio energético, na crosta ou aqui na esfera, necessita ter grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Olha só os credenciais para quem quer mexer com cura. Vocês verem, né? Eu não falo só para mexer com cura, não, qualquer trabalho. Se eu quero ter autoridade na minha fala, eu tenho que ter esses padrões na minha vida. Porque eu não estou aqui só para jogar a palavra fora, não. Eu tenho que ter autoridade naquilo que eu estou tentando me propor a falar. E ao longo dos tempos a gente vai ficando mais tarimbado nesse sentido. Todo trabalhador espírita ao longo do tempo tem que melhorar um pouquinho, gente. Seria assim uma oposição você não ter esse tipo de compromisso com você. Quer dizer que você vai virar santo, não, gente. Vai virar uma pessoa mais equilibrada. Tem que virar santo, não, que todo santo é perturbado. Gente. Quem se mostra como santo, você pode ter que ter um dedo ali de desequilíbrio. Não tem que mostrar que nós somos santos, nós temos que mostrar que nós somos equilibrados. Temos bom senso, pensamos no bem. O bem não pode só entrar na nossa cabeça quando nós somos centro espírita, não. Nós temos que ter a companhia, nós temos que gostar da companhia do bem, fazer parte do bem. Porque o bem é força divina na vida, né? Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhante requisito no nosso plano, então agora estou falando do plano espiritual, constitui exigência a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Por isso que a maioria dos passistas, trabalhadores de casa espírita, são trabalhadores de boa vontade, gente, né? O que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores aos nossos ciclos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Nenhum de nós é santo, por isso, eu vou desencarnar, os espíritos vão falar, não, gente, o espírito vai te respeitar as condições. Agora, no plano espiritual, essa coisa não é bem assim, não. A exigência é um pouquinho mais, exige credencial, né? Ouvindo as considerações do orientador, lembrei-me de que, de fato, vez por outra, viam-se nas reuniões costumeiras do grupo de médiuns passistas um serviço acompanhado de perto pelas entidades referidas. Vali-me então do ensejo para intensificar meu aprendizado. Os amigos encarnados, perguntei, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador, que é uma parceria, gente. Todo trabalho no centro espírita é parceria entre espíritos e encarnados. Se eu me comprometo a melhorar minhas condições, eu ofereço melhor trabalho para os espíritos encarnados. Por isso que, quando um centro abre uma cabine de paz, eles mandam assistentes conforme as condições de quem está trabalhando.
Na medida que aquilo vai se perseverando, vai assumindo um compromisso, vai tendo mais conscientização, ou os espíritos acompanham ele em crescimento, ou ele substitui os espíritos na tarefa. Toda tarefa vai amadurecendo e o espírito também. Se o espírito não amadurecer, eles trocam o espírito que acompanha aquela tarefa. Porque é desenvolvimento mútuo. Né? Porquanto revela a disposição fiel do cooperador a serviço do próximo. Por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, guardam a mediunidade curadora como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas e não no serviço do bem, que pede do candidato o esforço laborioso do começo. Então, primeiro que nenhuma tarefa do centro espírita é serviço miraculoso. Nem a exposição, nem o estudo, nem o passista, nem... Somos operários do bem, gente. Fazer o bem deve fazer parte da nossa vida. Por isso todo espírito consciencioso estuda, trabalha numa tarefa específica, porque são campos de desenvolvimento das nossas necessidades. E quanto mais nós nos dedicamos, mais a companhia espiritual faz parte de nós. E o nosso objetivo sempre proporcionar aos companheiros do nosso lado, principalmente os que estão em sofrimento, uma possibilidade de nós doarmos algo em favor deles. Porque desequilibrados tem em todos os lugares. Isso nós temos que ter compaixão das pessoas. E conforme for ainda irradicar de nós energias positivas para amparar os companheiros que estão do nosso lado. Isso que nós temos que fazer sempre. De forma natural. Não é nada extraordinário, não. De forma natural. Né? Claro que, referindo-nos aos irmãos encarnados, não podemos exigir a cooperação de ninguém no setor de nossos trabalhos normais. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro, solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Quando você quer candidatar a uma tarefa, estude aquela tarefa, aprende sobre aquela tarefa, gente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando para quando desencarnar, já ter emprego garantido. Se você já sabe dar passe, já está com o emprego garantido, gente. Você não precisa passar em umbral, não. Começa a dar passe. Já é um princípio. Todos nós aqui sabemos dar passe, a maioria de nós. Todos nós já aprendemos a falar alguma coisa. Então, né? Isso por quê? Porque você vai ter a oportunidade de poder trabalhar quando você chegar no plano espiritual e já está com a carteira assinada. Você não precisa pedir emprego, lá não tem desemprego. Lá, pelo menos, os empregos lá estão abertos ao trabalhador. Lá não tem desemprego não, gente. Desempregado é quem não quer trabalhar. Né? Esse problema é só na Terra, mesmo. Porque a maioria dos homens são preguiçosos, só querem ganhar e não trabalhar. Nós ficamos pensando numa forma de ganhar dinheiro sem fazer nada. Ainda bem que nesse momento da vida não está podendo acontecer mais isso. Apesar de ter uns cargos laranja, né? Assim, tem umas coisas desse nível aí, pela expressão corrupta que o mundo desenvolve, mas está perdendo, as coisas vão cada vez ter, meu Deus do céu, estão querendo acabar com a garantia do serviço público. Tem que acabar, gente, tem garantia de nada, não, a pessoa tem que trabalhar, e quem não trabalhar tem que perder garantia de qualquer coisa. Tem gente que é no serviço público não quer trabalhar não, já está garantido, quer fazer menos, enganar que trabalha, tem que perder emprego, gente. Nós vamos acabar com essas coisas, vai acabar tudo, gente. A coisa tem que ser honesta, verdadeira, viva, porque nós estamos nos ajustando às leis divinas que regem a vida. E nós vamos ter que adequar a essa forma de trabalhar. Né? Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, pode ser mobilizado, interroguei curioso. Perfeitamente. Aduziu Alexandre Atencioso. Desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Então, uma das coisas, gente, não leva preocupações para o trabalho espiritual. Muitos de nós trabalho espiritual, nós levamos nossas preocupações para ver se o Espírito resolve ela.
Só de você estar trabalhando no bem já está no meio caminho para ser resolvido. Não precisa se preocupar com isso não. Se eu estou ajudando alguém, alguém vai me ajudar. E olha que não estão fazendo isso para ser ajudado não. Mas muitos de nós chegam na reunião mediúnica e cresceu espiritualidade, me ajuda naquele negócio lá, e fica uma petição de problemada, né? Que a reunião fica uma perturbação, os espíritos de gente, manda esse pessoal cantar uma música para melhorar o ambiente, que é uma petição, é o muro das lamentações humanas, né? Não é assim? Por isso que, acima de qualquer preocupação transitória, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes. Se eu vou para uma reunião mediúnica, eu vou desenvolver minhas potenciais. Se eu vou no passo, eu vou desenvolver meus potenciais. Se eu estivesse centrado nesse objetivo. Agora, se eu vou para esses trabalhos pensando em ser beneficiado, em ser ajudado, eu não estou lá para trabalhar, não. Estou lá para quê? Para receber, ué. Então, você não está na condição de operário, não. Você está na condição de pedinte e doente. Não é assim? Necessitado. Deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso do mais alto do que se faz merecedor. Um passista que dá 10 anos de passe, ele melhora muito o seu passe. Melhora sua sensibilidade em relação às energias. Melhora a sintonia com os espíritos que estão ajudando ele. 10 anos de passe não é para qualquer um, não, gente. Na verdade, toda tarefa que você faz 10 anos dessa tarefa, você condiciona pela espiritualidade a um patamar de compromissado da tarefa. Porque se em 10 anos você não fugiu dela, é porque não vai fugir tão fácil dela depois disso não. Não é assim? Aí já vira uma tarefa específica e laboriosa com qualidade superior. 1 ano de passe ainda os espíritos ficam esperando, 2 anos, 3 anos já começa a acentuar a sintonia, melhorar as condições. 4, 5 anos, aí já chega uma hora que já vira parceiro de trabalho. Não é assim? Ano que vem vamos completar 10. Você vê, eles estão vendo se nosso curso é persistente, se o aprendizado é contínuo, não é assim? Até agora nós estamos entrando num patamar, né? Que os espíritos já falam assim, ó, agora pode continuar que o negócio não para mais não, né? Já estamos chegando ao credencial de superioridade nas nossas tarefas de investigação e de estudo, né? Não longe de nós, permaneciam os técnicos espirituais do auxílio magnético em atividade metódica. Então, toda tarefa no movimento espírita tem técnicos operando no bem, porque é o trabalho deles. Nós trabalhamos 8 horas por dia. Qual que é o trabalho de 8 horas por dia dele? É esses trabalhos. Para nós é centro espírita. Você vai aqui 2 horas trabalhar, eles não, eles estão trabalhando, ali é o ponto sagrado de trabalho que eles têm, como se nós trabalhássemos nas nossas 8 horas por dia. Olha a diferença. São técnicos espirituais que vão exercer a função e benefício da humanidade, que é o trabalho deles, que eles ajudam os encarnados, ajudam a si mesmos os encarnados e os desencarnados, e nós só ajustamos a eles, né? Reconhecia-lhes nos trabalhos silenciosos um mundo novo de ensinamentos, convidando-me a experiências proveitosas. Todavia, notando as explicações do instrutor, ponderei quanto à possibilidade de contribuição pelo esclarecimento de algum amigo encarnado em face do assunto e perguntei. Então ele está querendo instruir a gente que quer ser passista aqui, ó. Quando na crosta, então aqui ele já está preocupado com o nosso desenvolvimento como passista em educações mais acentuadas. Por isso que as obras de André Luiz é mais do que uma informação superficial. Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa boa vontade real a serviço do próximo? Como que eu aumento as minhas capacidades irradiantes? A mente já é um centro de irradiação. Nossa mente é um centro de irradiação muito grande. Nós somos um centro de radiação. Agora eu quero aumentar isso do teor comum. Como que eu aumento meu padrão de irradiação a níveis mais sublimes? O orientador percebeu minha intenção, elucidou de pronto. Conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo
igual eu falei com vocês uma vez. Quando eu ia evangelizar, eu estava falando para as menininhas chorando na palestra. Aí eu falei assim, ué, é uma responsabilidade muito grande falar. Se as meninas estão chorando, eu tenho que melhorar minhas condições de fala. Aí eu me comprometi comigo, não vou mentir. Eu brinquei com vocês. É assim, quantas vezes, né? A mínima mentira, né? Assim, você fala assim, fala que eu não estou em casa. Então você não fala isso mais. Espera eu sair para você falar que eu não estou em casa. E sai de verdade. Para você não mentir. É melhor talvez do que falar assim, eu não quero te atender. Não é assim? Você é menos mal educado. Não é assim? Então, cortar a mentira. Se você corta, se esforça para cortar a mentira, você melhora o padrão o quê? Da sua fala. Em todos os parâmetros da vida, nós podemos fazer isso, gente. Para melhorar nossas condições de contribuição junto aos companheiros espirituais. Isso melhora as nossas irradiações. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Gente, o campo das emoções é o campo da nossa animalidade. Já falei isso aqui. Emoções é padrão energético instintivo. Foi no campo do reino animal que nós desenvolvemos as nossas emoções de raiva, mágoa, inveja, ciúme, que é esse campo extenso de manifestação do nosso ser, oriundo do reino animal. Então eu tenho que ter cuidado com as emoções. Emoção é animalidade manifesta. Então eu tenho que ter cuidado, tenho que vigiar o bicho. Não é assim? Por isso que diz a expressão evangélica, expulsai o demônio. O que quer dizer? Não atenda à solicitação da emoção perturbada no momento de manifestar. Raiva, mágoa, inveja. Deixa a energia sair, expulsa o demônio. Deixa ela sair naturalmente. Você percebendo que aquela energia não é boa, não manifeste ela aos companheiros. Mas o companheiro merecia, não importa, se ele merece, vai merecer de outro. Eu vou aproveitar que a circunstância me fez raiva, eu vou expulsar a raiva e não ficar olhando para o objeto que me fez raiva. Eu tenho que deslocar a observação para o objeto real que sou eu, não o outro, né? Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício de radiações vitais. Então, o que é desperdício de radiações vitais? Emoções Olha como o budismo trabalha isso muito. As religiões orientais, elas têm uma preocupação com as emoções perturbadas. Por isso que eu tenho que aprender a olhar para essas emoções, para mim não dar acesso a elas. Está com raiva? Olha para a raiva e deixa ela sair energeticamente. Eu vou gritar para a raiva sair mais rápido. Você pode gritar, que a raiva, em vez de sair, vai aumentar. Antigamente era a terapia das expressões, não caia nessa mais. Ao invés de sair, pode até sair, mas ela multiplica por dentro. A raiva não se trabalha com raiva, não se trabalha com manifesto de violência. Raiva se trabalha com tranquilidade, equilíbrio. Deixa a raiva sair. Seu menino é pequenininho, fala com ele assim, deita lá na cama e deixa a raiva embora. Já é na hora de ir embora. Que é assim que nós ensinamos o filho a já começar a não ser joguete de raiva. Quando a gente está com raiva, a gente quebra um objeto, bate, aí resolveu o quê? Nada, quebrou o objeto, gastou dinheiro do pai, porque o filho nessa hora não gasta dinheiro não, ele ganhou. É assim? Está com raiva? Deita, observa a energia, deixa ela embora. Qualquer energia é viva, gente. Ansiedade, raiva, angústia, tristeza. O que você tem que fazer é descobrir a qualidade da energia para não entrar no jogo dela corporalmente. Se eu estou triste, eu quero ficar deitado, levanta logo. Se você está com raiva, deita logo. Não é assim? Tudo é o contrário. Conforme a energia, né? Você tem que fazer o oposto que ela quer para o corpo. Estou ansioso, mexendo, relaxa bastante. Deixa a energia da ansiedade embora. Não entra no jogo da... Quantas pessoas estão ansiosas e colocam uma música agitada, aí a ansiedade vai assim, agradeço você. Vai só alimentar mais o quê? Ansiedade, né?
Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções da vida. A mágoa excessiva, olha o que é paixão, olha o que é emoção, ó. Mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude obsidente, constituem barreiras que impõem a passagem das energias auxiliadoras. Se o meu canal está tranquilo, a energia auxiliadora vem e multiplica. Se eu estou perturbado, a energia auxiliadora entra em choque. Por isso que a tranquilidade deve ser a nossa natureza contínua. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. Todo desequilíbrio fisiológico afeta a mente. Por isso que eu tenho que ter mais equilíbrio, mais sobriedade, saber conduzir minhas energias, energia sexual, energia alimentar. Quantas eu tenho que dominar, gente? Por isso que Jesus falava do reino dos céus e o reino da terra. O reino da terra é a expressão do domínio físico, o reino dos céus é a expressão de domínio emocional. Se eu chego numa mesa, a comida me domina, eu não tenho reino, eu não sou rei de nada. Eu sou o quê? Servo. Por isso que tem um livro sagrado, os livros sagrados do passado tem uma expressão de dizer reinos, livro dos reis. Não tem isso no Antigo Testamento? Que reinos é aquele? É autodomínio em relação à vida, gente. Eu preciso ter. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável, por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. Então, a alimentação é armazenamento de substâncias para o organismo. Só que nós não colocamos armazenamento, não. Nós enchemos eles, né? O excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões, do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejecções anormais e desarmonia de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. Olha só, o simples exercício do bem, como é que nós precisamos melhorar tudo, gente? Não quer, para de comer, não, gente, come com equilíbrio, né? O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores salutares. Hoje você tem a apologia de gente que defende que droga não faz mal. Você vai encontrar uns doidos que pensam assim, você vai acreditar, porque você quer acreditar nisso, você vai pegar as ideias desse aí. Você pode ter certeza, aquele que está falando isso, ele adora aquilo também. Ele vai pegar a defesa dele, pode ser médico, pode ser quem quer que seja. E olha o que a espiritualidade está falando. Tudo isso é desequilíbrio. Não é assim? O mentor fez uma pausa mais longa, observando em mim o efeito das suas palavras e concluiu. Levada a efeito a construção da boa vontade sincera. Então, primeira coisa, boa vontade. Eu quero operar no bem no centro espírita, seja pelo passo, pela mediunidade, qualquer que seja a tarefa que eu abraço, evangelização infantil, todas elas iniciam com a boa vontade. É vontade de estar lá. Não dá é para ficar com má vontade. Não adianta tarefeiro que vai lá, detesta o que faz, mas está lá para ganhar o reino dos céus. Não vai ganhar nada. Porque está fazendo a tarefa com má vontade. Imagina a má vontade irradiando. O que é irradiação de má vontade? Alguma energia salutar? Não. Vai destabilizar quem vai tomar paz. Né? O trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele da missão de amparo aos semelhantes, recebe indiretas sugestões de aperfeiçoamento que o erguem a posições mais elevadas. Que sugestões são essas? Estudo. Você começa uma tarefa, você não está lendo. Você pode ter certeza, toda hora alguém fala, você estuda porque você faz? Você se dedica com mais carinho? Quem está falando, gente? É a pessoa que está falando assim?
é quem? Os benfeitores. Aí você vai conhecendo gente que fala assim, vamos entrar no equilíbrio alimentar, vamos entrar no equilíbrio disso, no equilíbrio daquilo. Então a espiritualidade vai dando diquinhas, você vai pegar, eu não sei. Se nós vamos pegar, não sabemos, né? As observações de Alexandre não podiam ser mais claras, contudo aventurei-me a ponderar. É interessante muitas vezes, quando a coisa ainda é mais complicada, que a pessoa precisa de um choque mais forte, aparecem os livros mais radicais. Aí o cara lê aquele livro do Ramatiz, sobre comer carne ou não, aí choca ele. Meu Deus do céu! Né? É uns que precisam do radical para ver se para. Para ver se a coisa equilibra, porque tem gente que precisa dos radicais, tem gente que precisa dos meio termos, tem gente que livre dos leves, né? Assim, você vai depender do espírito que precisa da educação, viu gente? Né? Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados, e examinamos a hipótese de imprescindibilidade de um instrumento humano. Então, agora está pegando um caso em que alguém está passando mal e precisa de uma pessoa humana para dedicar a energia dessa pessoa. E ali tem que contar com quem está ali, né? Imaginemos que não exista de pronto em derredor de nossa tarefa o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado um companheiro em condições comuns, que mergulhado na ignorância ainda não percebe os perigos que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? O instrutor sorriu bondosamente e considerou: seria demasiado rigor. Imagina a espiritualidade não contar com nada, né? Os amigos espirituais usam qualquer energia, gente. Se precisar de alguma coisa, vai usar, pode ter certeza disso, até dos mais perturbados. Se precisar, só tem perturbado, vai tirar a energia do mais perturbado e vai tirar. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem, a boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Por isso que muitas vezes a gente nem sabe, mas nós doamos energia sem saber. Você pode estar numa circunstância, você doou a energia, nem sabe que foi você que tiraram a energia, né? Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe, da nossa parte, a melhor atenção. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e, depois de pensar um minuto, esclareceu: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, eles sempre vão usar, mas eles vão sempre tentar melhorar as condições do trabalhador que eles servem. E se nós somos conscientes na tarefa que entramos e dedicamos da nossa parte alguma coisa para melhorar, não tem jeito, gente. Nós multiplicamos os pães e os peixes das nossas condições em benefício dos famintos. Porque todos nós somos instrumentos do Pai. Quando intencionamos em direção ao monte de encontro a Jesus. Porque aqueles que seguem esses padrões já se colocam na postura de discípulos do Senhor. Já não são meros companheiros de jornada que atendem a recursos comuns. Qualquer padrão de recursos modificáveis da criatura que exerce um comprometimento com qualquer nível de estudo, de empenho, ele já é aquele que Jesus perguntou: que tens para oferecer? E toda pessoa que possui algo para oferecer é onde esses recursos podem ser multiplicados.
Porque Jesus não multiplica quando não tem nada de recursos para multiplicar. Não é assim? E em torno de nós, quantas criaturas são famintas, desejosas, desequilibradas, que merecem de nós pelo menos alguma coisa para doarmos, nem que seja em forma de oração. Nós temos que aprender, quando encontrarmos perturbações de qualquer nível, o que nós podemos ser de instrumento de doação para que aquela circunstância em si, ela seja menos perturbada. Não é assim? Se está num ambiente qualquer, há uma briga, há um desequilíbrio qualquer, ao invés de ficar lá na curiosidade plena, na perspectiva de alimentar o desequilíbrio daquela situação, entre em oração. Oferece alguma coisa de si mesmo, que aí já até facilita os espíritos que procuram essa instrumentação para o trabalho. Tem um livro do André Luiz que ele sai, a companheira bebeu um remédio, achando que ia morrer, mas o cara deu um sonífero, ela foi para o ambiente no meio da mata, um companheiro achou ela lá, tentou estrupar ela acordou meio assim, saiu correndo. O André Luiz, querendo ajudar ela, foi para o bar ali, onde tinha pessoas, tentou entrar com alguém em sintonia, mas ninguém ofereceu nada em benefício do auxílio dele. A companheira foi atropelada. Aí levaram ela para o hospital, né? Ele acompanhou o hospital, aí o mentor veio para ajudar ele. Se nós estamos atentos em qualquer lugar, onde acontece alguma perturbação, um desequilíbrio qualquer, se eu estou atento, eu já entro em oração. Se o senhor André Luiz estava lá, achei uma luz acesa aqui, posso usar esse elemento de instrumento para auxílio, de alguma forma. Está claro? Nesse momento aproximou-se um dos companheiros em serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ainda dá para a gente ler mais alguma coisinha. Ele entendeu gentil, no entanto, antes de se separar de mim, conduziu-me a reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes e, apresentando ao amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto ao serviço da sua especialidade. Desde já agradeço tudo o que você fizer por ele. Interessante que no plano espirituais, os trabalhos são oferecidos dessa forma. Aqui é cheio de critérios, cheio de nomes próprios. Então, a cabine de passe, tem um passista iniciante, nós poderíamos falar assim: companheiros, esse companheiro está iniciando um trabalho de passe, ele não tem experiência quase. Vocês poderiam deixar ele na observação e gostaria que você separasse um companheiro que ficasse de prontidão para o esclarecimento dele, fora do ambiente, quando ele precisasse de um esclarecimento. Então, daqui observando, teve uma dúvida, dá um toque no companheiro, sai lá fora, na hora que abrir a porta, os companheiros saem e perguntam: eu vi isso, não seria muito melhor? Mas se isso acontecer sem espírita, você está desequilibrando o centro espírita, meu filho. Não é assim? Porque nós ainda não atendemos essa perspectiva de poder facilitar o outro no processo de crescimento nesse sentido. Olha como é que o Alexandre fez. Chegou para o chefe da equipe de passistas e falou assim: você poderia auxiliar o companheiro na medida que for possível? Né? Aí nós vamos ver como é que é. Olha só. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente, e fosse porque estava em trabalho ativo ou porque se dava poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo a observações diretas das atividades sob sua chefia. Quantas vezes no desenvolvimento mediúnico você fala assim, você coloca 2, 3 cadeiras e fala assim: companheiro, observe os trabalhos para você aprender, depois você tira dúvidas no final daquilo que você observou, que você concluiu. Não seria mais fácil um desenvolvimento mediúnico nessas patamares? Se isso acontece no plano espiritual, vai acontecer na onde? Nos centros espíritas. Podem ter certeza que isso vai se ajustar dessa forma nas oficinas espirituais da casa espírita, né? Dedicadamente colocou-me ao lado de uma senhora respeitável que se localizava à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, esclareceu Anacleto,
prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Então, aqui nós vamos pegar um caso, então como nós estamos terminando, nós vamos pegar um caso específico desse trabalho. Como vai ser um caso específico, eu não quero interromper, nós vamos interromper hoje aqui, e na semana que vem nós damos continuidade à parte prática do trabalho de paz. Tá claro, gente?